E aí pessoal, tudo bem? Vamos de novo aqui no canal C de Cachorrão para a gente falar das leis da refração agora, né? Vimos na aula anterior um pouquinho sobre os índices de refração, como é que calculava a relação de velocidades, e agora a gente vai ter um pouco mais da ideia de como funciona a refração através dos raios de luz e um pouquinho da matemática junto, inclusive. Esse sistema aqui é um sistema importante para a gente entender a lei da refração, as leis da refração. Eu tenho um raio de luz incidente aqui. Ele incide na interface dos dois meios, então o meio A e o meio B possuem, portanto, uma diferença de índices de refração, então o índice de refração A e o índice de refração B. Esse raio de luz ele entra, bate aqui e ele sai refratado. Então perceba que o ângulo de incidência ele é diferente do ângulo de refração. Só que tem uma coisa importante para a gente lembrar aqui, ó, tem uma reta normal, né? Lembra lá de espelho plano, quando você estudou espelho plano, tinha lá a ideia da reta normal, né? A reta normal era aquilo que fazia 90 graus com a superfície do espelho. Aqui também eu tenho essa reta normal e ela forma 90 graus com a superfície de interface entre os dois meios. Então o ângulo de incidência e o ângulo refratado, eles são medidos com a reta normal, sempre com a reta normal. Eu também tenho aqui um raio de luz refletido. Grande parte das questões você não vai encontrar esse raio de luz refletido, mas ele existe. Tem questões da Unifesp, tem algumas da Unesp, da FEI, da FATEC, que trazem esse desenho aqui completo. Logicamente, uma parte da luz sempre é refletida e outra parte ela é refratada. Só que quando a gente estuda refração, a gente muitas vezes não está de olho no raio refletido. Só para constar, lembra lá da espelho plano também, o raio de luz incidente, você tem o raio de luz refletido, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Por isso que eu coloquei I aqui e I nesse ponto também. Esses ângulos são iguais. Fechou? Se a gente observar agora as duas leis da refração, né? A primeira lei da refração diz para a gente o seguinte, que o raio refratado e o raio incidente anormal, tudo está contido no mesmo plano. Tecnicamente falando, né? O raio refratado está contido no plano de incidência. Então está todo mundo aqui no mesmo plano. Isso é uma lei interessante, mas para a gente utilidade assim, matemática nenhuma. Porém, o importante para a gente é a segunda lei, a lei de Snell e Snell-Descartes, que seria o seguinte: NA, o índice de refração do meio A, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao NB, que é o índice de refração do meio que foi, vezes o seno de refração. Então, NA seno de I é igual a NB seno de R. Legal aqui para a gente pensar, né? Esses ângulos aqui são sempre, normalmente, né, aparecem nas questões aí, com ângulos notáveis, daquelas tabelinhas trigonométricas que você já conhece. Fica sempre de olho aí também para a gente pensar. O seno, ele está sempre limitado entre 0 e 1, porque são ângulos de primeiro quadrante, ângulos de 0 a 90, ok? Exceto uma questão do Enem, teve uma questão do Enem aí de uns anos atrás, que falava de um material canhoto. Aí a refração, ela não era nessa posição aqui, a refração era para cá. Mas foi um exercício específico, falava de um material canhoto, explicava tudo isso e falava para a gente o fenômeno e a gente conseguia resolver a questão. Mas sempre esse seno é de um ângulo de primeiro quadrante. Duas ideias importantes que daqui a pouco eu vou fazer um desenho para mostrar. A primeira, se eu for do índice de refração menor para um índice de refração maior, por exemplo, do ar para a água, o raio se aproxima da normal. É o que aconteceu nesse exemplo. Imagine que eu estou indo aqui do ar para a água e aí eu acabei aproximando então esse raio de luz. Agora, se eu for do índice de refração maior para o menor, por exemplo, da água para o ar, eu vou ter um afastamento desse raio de luz. Então observa aqui, ó, se eu fosse aqui de baixo para cima, do ar para a água, olha lá, ele dá uma distanciada da reta normal. Bom pessoal, para finalizar nossa aula, uma observação. Lá no início da nossa primeira aula sobre refração, nós falávamos que o que determinava a refração era a mudança de meio e, portanto, a mudança de velocidade. E eu ressaltava que a direção nem sempre mudava. Olha só esse caso. Eu estou incidindo um raio de luz, aqui em preto, paralelo à reta normal. Ou seja, esse raio de luz forma um ângulo de incidência de 0 graus. Automaticamente, o ângulo de refração também é 0 graus.
ele entra e passa reto sem sofrer nenhum desvio. Você pode até pensar, não é legal, mas você pode pensar que esse raio está perpendicular ao meio e ele passa reto. Sempre aqui na refração a gente vai falar que o ângulo de incidência e o ângulo refratado são sempre medidos com a normal. A gente finaliza aqui essa parte teórica de refração. Futuramente a gente vai ter mais um vídeo sobre a parte de exercícios. Temos algumas questões muito boas, chaves aí. Uma questão da VUNESP, por exemplo, que fala de um círculo trigonométrico. Tem algumas questões da FUVEST, dióptro plano. Isso aí fica para uma segunda etapa. Fechou? Curta lá o nosso canal C de Cachorrão.